fruto da localização, fruto das próprias tipologias, fruto da pouca oferta que existe também e, portanto, continua a ser valorizado. Há outro produto, como disse bem, que tem que ser reajustado, porque o promotor, durante muitos anos em Portugal, construiu-se muito depressa e com um único fim, ter lucro, não é? Portanto, porque era fácil. Houve muita gente também a ganhar dinheiro neste processo todo, não é? Claro, e falava-se muito da construção espanhola, portanto, sem desprimor para os espanhóis, portanto, aquela construção rápida, peladura, por aí fora. De qualquer forma, hoje, o que nós assistimos, e temos casos de sucesso tremendos, ainda hoje, de imóveis que estão no mercado em fase de construção final e que já estão completamente vendidos. São um produto pensado e estruturado. Desculpa, uma falha minha. Acontece. Tem que desligar mesmo. Ok. E, portanto, dizia-lhe eu, portanto, fruto de... O produto que ainda não está acabado, já está completamente vendido, fruto de... Da qualidade do produto em si, da localização. E do pricing. O pricing é muito importante, ou seja, oferecer uma coisa com qualidade, numa localização interessante, e, por exemplo, dentro do próprio concelho de Lisboa, e com um pricing altamente competitivo. E isso escoa bem. E, portanto, é a tal análise financeira que é necessário realizar em termos destas duas variáveis importantíssimas, preço versus tempo de escoamento. Mas isso provavelmente será uma franja limitada que pode estar sujeita a esse tipo de coisas, porque eu não conheço em detalhe, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos a falar de uma crise que, contrariamente à última, que foi no final dos anos 80, está a decorrer sem inflação. Isto é, a experiência portuguesa anterior é que o efeito de inflação da economia produzia de forma indireta um ajustamento do preço real das casas. Não é? E, portanto, de tal maneira, o próprio escoamento das casas tornava-se fácil com o tempo, porque na justa medida em que elas estavam em estoque, elas não tinham que baixar de preço, porque, em termos de preços relativos, efetivamente, o simples aumento salarial de 10% ou 15% anual, em função da inflação alta que nós tínhamos, dava um poder de compra nominal às pessoas superior. Atualmente isso não acontece. Mas não houve também um momento em que nós não soubemos parar de construir para a dimensão do país, para as necessidades que tínhamos? Sim, mas isso é um problema que, apesar de tudo, eu acho que não é tão extremo como por exemplo, em Espanha ou na Irlanda, onde de facto a dimensão da construção foi substancialmente elevada. Agora cá, também, aparentemente, há um estoque excessivo, não é? E isso resultou um pouco de toda a facilidade do acesso ao crédito que existia. Quer dizer, convém não esquecer que 70% do crédito individual e 70% do crédito empresarial está ligado de uma forma ou de outra ao setor imobiliário, seja habitação, seja projetos imobiliários. Portanto, há de facto um forte enfoque nessa dimensão, porque obviamente que havia vantagens, em primeiro lugar, resultantes da existência de uma garantia real que, em princípio, dava uma outra dimensão de risco ao crédito concedido. Por outro lado, tudo aquilo que eram operações de crédito, nomeadamente hipotecário, permitiam a securitização e, portanto, em larga medida, os bancos não ficam com risco no balanço. Não é? Quer dizer, os bancos colocaram no mercado esse risco e, portanto, ganharam, acima de tudo, uma margem de intermediação nesse processo. Portanto, tudo isso facilitou este mecanismo, que, evidentemente, chegou a um ponto de paragem. Portanto, agora a grande questão é como é que se digere toda esta situação, e eu acho que, em larga medida, o ajustamento de preço imobiliário, pelo menos naquilo que é o mercado maior, isto é, da habitação média-baixa, não é? Ainda está por fazer, porque, evidentemente, que as medidas de ajustamento que vão surgir vão ser mais significativas. Convém não esquecer que, por exemplo, uma das razões porque as pessoas também aguentaram melhor a situação foi porque houve uma queda de taxas de juros nos últimos anos. Isto é, as taxas de juros estiveram super baixas, começam agora a ajustar e, portanto, esse fator, apesar de tudo, criou uma almofada de resistência que agora joga no sentido contrário. Não é? Obviamente. Que eu queria comentar. Ia dizer que quer dizer, isto é um mercado que por si tem uma certa rigidez, porque não consegue reagir de imediato, não é como uma fábrica em que eu posso apertar mais ou menos a torneira da produção, porque entre um empresário tomar a decisão de avançar com um projeto e esse projeto estar pronto para o mercado, pode demorar à vontade 5 anos entre fazer o projeto, licenciar, construir e vender. E, portanto, o mercado não ajusta imediatamente. De todas as formas, os sinais que vêm do mercado são realmente de um ajuste forte. Eu tenho aqui números do INE, em que mostram que o número de fogos licenciados em 2005 eram na ordem dos 70 mil fogos em Portugal.
em 2010 já foram cerca de 25 mil fogos. Portanto, estamos a falar de 1/3 de fogos. Que não é? esse indicador, há duas coisas, que é os fogos licenciados para construção e os fogos licenciados construídos. Exato. E se nós olharmos para os fogos licenciados construídos, portanto, é ao fim e ao cabo aqui o novo stock que entra no mercado, estamos a falar entre 2005 e 2010 uma redução na casa dos 23%. O que é que isto significa? Significa que havia muitas licenças que estavam em carteira e que foram sendo utilizadas pelos promotores para construção. Que é uma coisa que é muito difícil o promotor parar a meio, não é? Mas é engraçado, há até um estudo muito interessante sobre isto do professor Michael Ball da Universidade de Reading. Portugal é um dos países que tem a maior elasticidade da oferta relativamente ao preço. Por outras palavras, facilmente, quando há um aumento do preço, a construção aumenta muito rapidamente. Porquê? É verdade que o processo de licenciamento é altamente burocrático e moroso. Também é verdade. Mas então, o que é que acontece? Os promotores, sabendo disso, têm, ao fim e ao cabo, uma bolsa de licenças para utilizar. E é por essa razão que nós não podemos relacionar as licenças para construção com os fogos construídos, porque há um desfazamento muito grande. Nós fizemos uma análise de 20 anos para ver se havia algum lag time e mesmo não conseguimos identificar sequer um lag time. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho... não é consistente a relação entre as duas variáveis. Agora, realmente, a oferta, nós temos algum excesso de oferta, mas aqui também é necessário ter uma atenção, que é a seguinte. Por vezes, na imprensa, por exemplo, em 2010 apareceram números um bocadinho astronómicos, que havia um excesso de 2 milhões, Sim, quer dizer, que depois entramos, assusta o mercado, claro. E não é assim muito, não faz muito sentido nós entrarmos por esses valores, porque em Portugal há uma grande percentagem do estoque que é de segunda habitação para portugueses e estrangeiros, e nós não podemos considerar que isso é excesso de oferta, porque na realidade ela é utilizada. Claro. Sendo que esse mercado de segunda habitação também está a sofrer bastante, nomeadamente por causa da procura externa. Havia e há no Algarve muitos empreendimentos que estavam totalmente direcionados para o mercado externo, nomeadamente o mercado inglês e no mercado irlandês. Ora, o mercado irlandês desapareceu, não é? Nos últimos anos era o grande mercado que alimentava alguns resorts, digamos, dos melhores resorts do Algarve. Portanto, esse desapareceu. E o inglês está bastante mais fraco. Portanto, aí há com certeza um estoque e um excesso de oferta. Fernando. O que eu ia dizer, para só complementar aqui as palavras do professor, tem a ver com isto. Estamos a falar, há excesso de oferta, sem dúvida, mas o excesso não é transversal ao país inteiro e não pode ser medido da mesma forma. Temos, sem dúvida, aliás, há pouco falava-se aqui na questão do preço das casas, mas se nós repararmos que o preço das mesmas não evoluiu na proporção da inflação nos últimos anos. Portanto, houve um crescimento, sem dúvida, nos anos 90, muito acelerado, mas depois houve até uma tendência para a manutenção dos preços. Nós, nos últimos 4, 5 anos, quase não assistimos à valorização dos imóveis. Se olharmos para o preço de comercialização e não para o preço de promoção, porque são coisas completamente distintas. E os nossos preços eram muito razoáveis face, por exemplo, ao comparativo de Espanha, que os preços estavam muitíssimo mais inflacionados. Os preços eram quase o dobro dos preços em Portugal e, portanto, não houve uma bolsa, uma bolha imobiliária em Portugal. Houve, sem dúvida, e há, sem dúvida, zonas onde, efetivamente, nós temos muita construção e construção em excesso. Mas isso não é a realidade do país. E a verdade é que continua a haver muita procura, principalmente porque não há mercado de arrendamento. E, portanto, este é o grande problema que nós temos. Mas essa construção em excesso, pelas leis da oferta e da procura, não daria também para que os preços descessem, efetivamente? Mas vamos lá ver, estes desceram. Em 2008, os preços, em média, em Portugal, desceram cerca de 10% em termos nominais. Portanto, estes desceram. Não é transversal, mas sim. Não se pode aplicar isto a todo o país, mas na área metropolitana de Lisboa até desceram um bocadinho mais. E no Porto? No Porto, à volta também dos 10%. Estamos a falar das periferias. Estamos a falar de um índice que considera todo o país, todo o Portugal continental, 10%. Agora, se nós olharmos para as tais periferias, tal como referiu e bem, como o excesso de oferta é maior, na realidade, o valor de transação
baixou, em alguns casos, mais do que 20%. Ou seja, uma coisa é o valor da oferta, outra coisa é o valor de transação. E o que interessa, o valor de mercado é o valor estimado do valor de transação. E, portanto, o que interessa é o valor de transação, não é o valor da oferta. Claro. Eu posso querer vender por 100, mas uma coisa é o preço anunciado, 80, outra coisa é a transação no final. Exatamente. E pode variar na ordem dos 10% até mais, não é? Até mais. E isso está a aumentar também esse diferencial. E, portanto, nós verificamos que, primeiro, a queda dos preços não foi uniforme ao longo de todo o país, mas já ocorreu. A questão é que ocorreu, apesar de tudo, num valor reduzido. 10% é pouco. Posso dizer, nos Estados Unidos, entre 2007 e 2010, houve uma redução de 40%. Portanto, é completamente distinto. E a bolha também foi. Exatamente. Também. Aí sim havia a verdadeira bolha, não é? Bem, já voltamos à conversa. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar do setor imobiliário. Voltamos já. Volte connosco.